Olá pessoal, me chamo Israel Braga, sou acadêmico da Universidade Federal do Amapá e hoje vamos falar sobre um jogo muito legal no campo da matemática. O jogo se chama Jogo da Senha, e logo após eu falar sobre o jogo, as regras do jogo, meus caros dois colegas, Milena Nascimento e o Igor Barbosa, vai explicar aí uma partida para vocês, passo a passo, como se jogar, utilizando aí o jogo da senha. Então vamos lá. É um jogo muito simples. As regras do jogo funcionam da seguinte forma. A primeira regra, regras do jogo. A primeira regra é que o número de jogadores devem ser 2, um par de jogadores. A segunda regra é sorteado um jogador, beleza? O jogador 1 que irá criar uma senha e o jogador 2 que tentará descobrir a senha criada pelo jogador 1. Ou seja, eu tenho o jogador 1 e o jogador 2. O jogador 1 vai criar uma senha, e o jogador 2 vai tentar descobrir aí a senha criada pelo jogador 1, certo? Então vamos para a terceira regra. A terceira regra do nosso joguinho: a senha criada pelo jogador 1 deve ser composta por 4 cores distintas, selecionadas entre as cores distintas das canetas hidrográficas. Ou seja, eu tenho 6 canetas, 6 canetinhas, certo? Para o jogador, e o jogador 1 deve colocar a senha criada no mini tabuleiro. Esse mini tabuleiro, a Milena e o Igor vão explicar na jogada, na partida. E ficar com o mesmo em mãos. O jogador 2 não pode visualizar a senha criada pelo jogador 1, beleza? E a regra 4 ela é também bem simples, é uma regra muito simples mesmo. Para tentar descobrir a senha criada pelo jogador 1, o jogador 2 deve esconder uma senha, deve escolher uma senha aleatória de 4 cores distintas, selecionadas dentre as cores distintas das canetas hidrográficas, e colocá-la na coluna tentativas do tabuleiro. Os meus dois colegas vão explicar também na partida aí, ensinando passo a passo uma jogada, uma partida. A quinta regra também ela é um pouquinho mais extensa e ela é assim: o jogador 1 irá analisar a senha escolhida pelo jogador 2 e deverá preencher a coluna análise do tabuleiro de acordo com as seguintes condições. A primeira condição: seguir a ordem dos círculos da esquerda para a direita, certo? A segunda condição: se a cor analisada estiver correta e na posição correta, isto é, a cor analisada pertence à senha criada pelo jogador 1 e está no círculo correto, o jogador 1 deve preencher completamente o círculo da vez. Isto é, o círculo de cada vez deve ficar assim, ou seja, vai preencher o círculozinho da cor acertada e na posição correta ele vai preencher de preto, beleza? A terceira condição é esta: se a cor analisada estiver correta, mas na posição errada, isto é, a cor analisada pertence à senha criada pelo jogador 1, mas não está no círculo correto, o jogador 1 deve marcar um X, certo? No círculo de cada vez. Isto é, o círculo da vez deve ficar assim. Aí marca um X naquele círculo, não vai ser pintado mais de preto, que só é pintado de preto quando tanto a cor quanto a posição da cor do jogador 2 preencheu. Se estiver correto, as duas condições, a cor e a posição, marca-se de preto. Se estiver correto, no caso aqui dessa terceira condição aqui, se a cor, por exemplo, estiver correta, como ele fala aqui, a cor analisada pertence àquele círculo, a senha criada pelo jogador 1, mas não está no círculo correto, ou seja, a posição correta, o jogador deve marcar apenas um X. Beleza. A quarta condição é esta: se a cor analisada estiver errada, isto é, a cor analisada não pertence à senha criada pelo jogador 1, o jogador 1 deve deixar o círculo da vez em branco, isto é, o círculo da vez deve ficar assim, ou seja, não faz nada com aquele círculo, ele permanece do jeitinho que está, não marca nem preto dentro dele, E o preto significa que a cor está correta e a posição está correta, e nem marca também um X, que significa que a cor está correta, mas a posição não está. E se a cor nem a posição estiver, deixa o círculo como está, não marca nada, certo? Então, essas são as regras. Aqui está um exemplo, Se a tentativa do jogador aí ele coloca aqui as cores, preenchida ali com as canetas hidrocor, e ali a pessoa preenche, pode ser também com giz de cera, e aí ele preenche aqui tudinho com essas cores, e a análise do jogador aí ele coloca aqui a análise dele, um X, não marcou nada, marcou de preto. Aí a gente já sabe o que significa isso aqui, Primeiro,
Significa que as cores azul e vermelho fazem parte da senha criada pelo jogador 1, mas estas estão nas posições erradas. Beleza, já compreendi. A outra interpretação que temos também, a análise, a cor verde não faz parte da senha criada pelo jogador 1. Né? Essa corzinha, observe que ele não marcou, né, nem X, nem marcou de preto, né, porque ela não faz parte, né, da senha. E o último, o roxo faz parte da senha criada pelo jogador 1 e está na posição correta. Então eu tenho aqui o roxo, marquei de preto porque tanto essa cor faz parte quanto a posição também está correta. Então aqui, né, a cor faz parte, mas a posição aqui não está correta. Então marca-se aqui um X, essa cor aqui não faz parte e nem a posição também. Né? Se a cor não faz parte, a posição piorou, né? Então aqui permanece de branco como estava. Beleza? Então a sexta regra aqui, o jogador 2 terá, no máximo, 8 tentativas para descobrir a senha criada pelo jogador 1, certo? A sétima regra, quando o jogador 2 descobrir a senha criada pelo jogador 1, ou quando esgotar todas as tentativas do jogador 2, o jogo deverá ser reiniciado com os jogadores trocando de posição. Isto é, o jogador 2 deverá criar a senha e o jogador 1 deverá tentar descobrir a senha criada pelo jogador 2. Ou seja, o jogador 2 vai passar a ser o jogador 1 e o jogador 1 vai passar a ser o jogador 2. Certo? Vão trocar de posição. A oitava regra, o vencedor. Né? Quem é o vencedor? O vencedor do jogo será vencedor o jogador que descobrir a senha com o menor número de tentativas. Essa é a regra. Eu descobri a senha com o menor número de tentativas, eu sou o vencedor entre esses dois jogadores. Certo? Então vamos jogar, certo? Vamos entrar na brincadeira e aí a nossa querida colega aí e acadêmica Milena Nascimento e Igor Barbosa vai explicar aí uma partida para vocês, né, na prática. Vamos lá? Beleza? Olá, alunos, tudo bom? Eu me chamo Milena Nascimento e no vídeo anterior vocês já viram com o Israel como que o jogo A Senha funciona e agora eu e o Rafael a gente vai fazer uma simulação de uma partida para vocês verem como que o jogo funciona na prática e como que a gente usa ele para trabalhar permutações no ensino médio. Certo. Assim como o Braga já falou, o primeiro passo vai ser um dos participantes, no caso o jogador que vai ser responsável por criar a senha. Ele vai estar criando uma senha dentre as 6 cores que vão estar disponíveis. E ele vai escolher 4 para poder criar essa senha. Isso sem o adversário saber. Depois de ele ter criado a senha, o outro participante, no caso, ele vai escolher 4 cores aleatórias, das cores que a gente vai estar trabalhando aqui, e vai chutar uma senha aleatória aqui no tabuleiro aqui em tentativas. Ele vai preencher essas 4 bolinhas com 4 cores aleatórias que ele vai estar chutando. Certo? Então a Milena vai estar fazendo isso agora. Certo? Agora que ela chutou uma cor aleatória, uma senha aleatória, né? A gente vai estar analisando. E como é que vai funcionar? Para cada bolinha que ela tiver acertado a cor e a posição, eu vou estar marcando aqui na parte de análise a bolinha de preto, se ela tiver acertado essas duas coisas, a cor e a posição. E caso ela tenha acertado só a cor, eu vou deixar a bolinha branca. Caso ela não tenha acertado nenhuma das duas coisas, nem a cor nem a posição, eu vou marcar um X na bolinha, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, a minha senha é essa. Então, analisando a senha que ela fez, ela acertou as cores, todas as cores, mas ela errou a posição. Ela errou todas as posições. No caso, aqui, a gente vai estar deixando todas as bolinhas em análise aqui em branco, certo? E ela vai tentar de novo, sabendo que ela acertou as cores, mas ela errou a posição. Agora, de novo, a gente vai analisar a senha dela. A gente vai olhar aqui a que a gente fez. E a gente tem o seguinte. Agora a gente sabe que ela acertou a cor marrom. No caso, a cor marrom está no lugar, na posição certa, e também está com a cor certa. Então a gente vai pintar a segunda bolinha aqui, no caso a cor que representa o marrom, de preto. Porque a cor e a posição estão certas. Certo?
E vai deixar as outras em branco, porque as cores estão certas, mas a posição não está. E ela vai tentar de novo. Certo, bora lá, de novo. Analisando a senha que a gente tem, que eu criei, e a senha que ela fez, a gente percebe o seguinte. Ela manteve o marrom na mesma que ela tinha acertado, então a gente vai continuar aqui com a bolinha preta no lugar onde o marrom está, certo? E ela também acertou o verde, então a gente vai marcar aqui a bolinha, que representa o verde, de preto também. O azul e o rosa, no caso é o vermelho, né, que está meio apagado, como ela acertou as cores, a gente vai manter as bolinhas brancas. E de novo ela vai tentar. Certo, como só tinham duas cores, ela só inverteu as cores que ela tinha, e com isso ela acertou a senha, né? Ela foi por erro de tentativa e conseguiu achar a posição e a cor de cada bolinha da senha que eu criei. Então, bora marcar aqui todos em preto, que ela acertou a posição e a cor. Certo? E com isso ela acertou minha senha. Ela ganhou. Se caso ela não tivesse acertado as cores desde o início, as cores que eu selecionei para minha senha, ela ia fazendo a mesma coisa, tentativa e erro. Caso eu colocasse um X, significava que a cor significaria que a cor não estava fazendo parte da minha senha. E ela ia mudando a cor, mudando a posição, e ela teria até a tentativa de número 8 para conseguir acertar minha senha. Caso ela não conseguisse, eu, o participante que criou a senha, teria ganhado. Mas como ela acertou, ela ganhou, certo? E assim que isso acontece, os papéis se invertem. No caso, ela vai criar a senha agora. No caso, na próxima rodada, ela iria criar a senha e eu ficaria responsável de tentar descobrir a senha que ela criou, certo? E é assim que funciona o jogo. É bem simples, bem intuitivo. Espero que tenham gostado.